Tudo bom? Estamos de volta. A gente aqui em Uma Breve História hoje vai falar sobre o Napoleão Bonaparte, estadista, militar. É um assunto que a gente já tinha prometido num conteúdo anterior. Quem assumiu o poder foi um emergente militar chamado Napoleão Bonaparte, que merece, aqui no canal, um capítulo todo especial. E aí, então, a gente vai se aprofundar na história de Napoleão e as profundas mudanças que ele fez, tanto na França quanto na história da humanidade. Aqui é Uma Breve História, a gente já volta com muitos assuntos e muita coisa para contar. Napoleão nasceu na Córcega. A Córcega é uma ilha que fica entre a França e a Itália. Ela pertence oficialmente à França desde 1768. Napoleão, obviamente, nasceu um ano depois, nasceu em 1769, portanto, ele era cidadão francês, e ele era filho de uma família pertencente à pequena nobreza local. Ainda jovem, o Napoleão se mudou para a França continental. Ele tinha a ideia de ingressar e se desenvolver dentro da carreira militar. Napoleão era considerado de inteligência brilhante e ele era muito determinado. Napoleão se formou em artilharia e logo foi observado que ele tinha liderança e uma visão estratégica excelente. Num período de grande instabilidade política, a liderança notável que ele demonstrou logo nos primeiros anos e durante toda a sua carreira estudantil e militar fez com que ele se destacasse muito rapidamente. Como era o período da Revolução Francesa, o destaque que ele vinha ganhando no campo de batalha e na formação militar fez com que ele tivesse uma ascensão meteórica. Enquanto o país mergulhava no caos, era um verdadeiro inferno viver na França naquele período, o Napoleão se destacava no campo de batalha. Uma das principais vitórias que ele obteve no campo de batalha é considerado o cerco de Toulon. Toulon era um dos principais portos da época, e como a nobreza não conseguia mais controlar as cidades, eles passaram o controle de Toulon para as embarcações inglesas e espanholas. Napoleão cercou Toulon e fez com que essas embarcações deixassem a cidade depois de algum tempo. A estratégia de Napoleão foi brilhante. Ele colocou soldados nas partes mais altas, que assim eles podiam observar todo o porto, e logo na sequência partiram para a ofensiva, fazendo com que as tropas estrangeiras deixassem o local e a República, né? Em última instância, o que Napoleão representava era o processo republicano, eles conseguiram tomar o porto de Toulon. Napoleão era essencialmente um motivador. Ele fazia com que soldados desacreditados se tornassem grandes máquinas de guerra. E ele fez com que esses soldados e a própria figura ganhasse grande representatividade na sociedade francesa. Ele, na verdade, era um líder carismático da época. A força de combate temível que ele representava e a própria figura faziam dele fundamentais para o regime republicano. Em 1799, diante da fragilidade do diretório que comandava a França, Napoleão estabeleceu um golpe de Estado. Ele tomou o poder da França, promoveu a criação de um consulado e se autoproclamou primeiro cônsul da França. Isso tudo ele fez antes dos 30 anos. Um parênteses, para que vocês não confundam, Napoleão não foi responsável direto pela queda do regime considerado período do terror. Na verdade, o período do terror já tinha acabado em 1794, quando Maximilien Robespierre foi levado à guilhotina. E aí, então, as burguesias locais tinham tomado o poder. Então, assim, ainda que Napoleão estivesse nessa linha do tempo, ele não foi o responsável direto para que o terror acabasse. Mas agora ele estabelece o fim do diretório e do domínio dessas burguesias antes mencionadas. Sendo o primeiro cônsul, agora ele tinha o poder militar e político dentro da França. Ele poderia, e assim o fez, promover diversas modificações sociais, políticas, legais dentro do país e alterou profundamente a fotografia
deste país que vivia no caos por mais de uma década. Bonaparte foi responsável por uma série de medidas que são consideradas modernizadoras do Estado francês. E o auge, o ápice da sua ambição foi em 1804, quando ele se autoproclamou imperador francês. Fique claro, ele se autoproclamou. Ele, ao invés de se permitir ser coroado na cerimônia em Notre-Dame, ele tomou a coroa das mãos do membro do clero e colocou ele mesmo sobre a própria cabeça. Com isso, ele mostrava que ele não precisava da autorização de ninguém para se tornar imperador. Muito pelo contrário. E assim ele contrariava o que havia acontecido muitos séculos atrás, quando Carlos Magno foi coroado imperador. Ele não precisava ser coroado. Ele sabia que merecia e se autocoroaria. Agora, autoproclamado Napoleão I, as suas ambições fizeram com que ele impusesse a força dentro da própria França e fora dos limites da própria França. A presença de Napoleão desafiava velhas monarquias continentais. Uma das principais, a monarquia portuguesa, que uma hora dessa a gente vai ver um vídeo aqui, e com Dom João e toda a sua corte, em última instância foram forçados a fugir de Portugal e vir para o Rio de Janeiro estabelecer a coroa portuguesa no Rio de Janeiro, a primeira vez na história da humanidade, talvez a única vez na história da humanidade, em que a metrópole se transfere e a colônia passa a ser a metrópole de um império ultramarino. Então, eles foram forçados por Napoleão, pela França de Napoleão. Foi uma medida inteligente, ainda que algumas pessoas possam considerar covarde da parte da coroa portuguesa. Esse é um erro de avaliação. Foi brilhante a estratégia e preservou a coroa dentro da família portuguesa. Mas então Napoleão era essa figura que causava esse temor, que fazia inclusive reis, rainhas e toda a corte e milhares de integrantes da nobreza fugirem para outro continente, desabalados com temor, terror da própria figura de Napoleão. Esse período de expansão da sua própria ambição, Napoleão estabeleceu aquilo que nos livros de história é chamado de guerras napoleônicas. Duas das principais guerras napoleônicas em que ele impôs vitória aos seus adversários é Austerlitz e Jena. Além do mais, Napoleão, num gesto extremamente ousado, ele estabeleceu o bloqueio continental. O bloqueio continental consistia em isolar a Inglaterra, isolar a Grã-Bretanha, né, que é uma grande ilha, do continente europeu. Então as outras nações elas eram aconselhadas a não ter relações comerciais com a Inglaterra. Quais foram as duas nações que desafiaram essas ordens? Portugal, que era uma grande parceira comercial, política, militar da Inglaterra. Inclusive, quando a corte portuguesa vem para o Brasil, ela só sai da Europa porque ela conta com a escolta armada da Inglaterra. Portugal nunca foi grande coisa na questão militar e precisava desse auxílio. Então, a Inglaterra que fez as funções de guarda-costas da corte portuguesa. E a Rússia, que também não aceitou esse tipo de ordem. E que no futuro próximo, o que aconteceria é que Napoleão tentaria invadir a Rússia e, a partir daí, o seu poder passaria a ruir. Então, em 1812, o que acontece? Napoleão ele tenta invadir a Rússia, tenta alcançar Moscou. Ele não consegue. A estratégia russa, que é uma estratégia comum dentro da Rússia e que aconteceu em outras guerras, é de terra arrasada. O que acontece é que quando os soldados dominam uma cidade, essa cidade já não tem mais nada. Praticamente não tem edificações, essa cidade praticamente não tem comida nenhuma. E esses soldados têm que ir avançando dentro de um território que é enorme, sem comida, sem água, passando muito frio. Era um período de inverno terrível, e eram 600 mil homens tentando alcançar Moscou. Obviamente, diante desse cenário, esses homens não alcançaram o seu sucesso, e muito poucos voltaram para Paris. Essa foi uma derrota para Napoleão, uma derrota
que inclusive acaba com o mito da invencibilidade de Napoleão e que cria rachaduras na figura, na imagem de Napoleão e em tudo aquilo que ele tinha conquistado até aquele momento. Então, 2 anos depois, mais ou menos 2 anos depois, em 1814, as forças de coalizão europeias, de diversas nações europeias, tomam Paris e forçam Napoleão a deixar o poder. Como punição, Napoleão é encaminhado para a ilha de Elba, ainda que em Elba ele fosse considerado uma autoridade. Isso vai ser importante daqui a pouco. Mas não foi uma boa ideia. O imperador e a corte toda parece que não aprendeu nada com o processo revolucionário e gerou incrível insatisfação popular logo de cara, e isso logo se voltaria contra a dinastia borbônica, porque o Napoleão consegue fugir da ilha de Elba. Ele deveria ter sido vigiado na ilha de Elba pelas embarcações inglesas, o que não aconteceu. Ele consegue reunir cerca de 1.000 homens e pega um navio chamado Inconstante e volta à França e é reconduzido ao poder. Esse período em que ele é reconduzido ao poder e que mais uma vez acaba com a dinastia dos Bourbon, tira eles de cena, é considerado pelos livros de história o período de 100 dias. Essa fuga da ilha de Elba, que aconteceu em 1815, culmina com a chegada dele em Paris e as forças militares que foram encaminhadas para deter Napoleão e levá-lo preso novamente, elas se unem a Napoleão. Os militares se unem a Napoleão, passam a integrar o exército dele e por isso ele ganha força dentro das ruas de Paris e também ele continuava sendo um ídolo para boa parte da sociedade francesa. Ainda que na França o período de 100 dias não tenha causado mal-estar, aparentemente, para as relações internacionais sim causou mal-estar. E Napoleão teve que mais uma vez enfrentar a insatisfação e o poderio militar europeu. A sua queda final aconteceu em Waterloo, na Bélgica, onde ele foi capturado mais uma vez e dessa vez encaminhado para a ilha de Santa Helena. Santa Helena é uma ilha no sul do Atlântico. Lá ele ficou sob a vigilância dos ingleses e ele passou os últimos dias da vida dele escrevendo sobre o seu período de poder, defendendo o regime que ele estabeleceu, defendendo as suas medidas e morreu, segundo a historiografia oficial, por causa de um câncer no estômago. Entretanto, os seus cabelos eram impregnados de arsênio, o que leva a crer que eventualmente ele possa ter sido envenenado na prisão. Mas isso é uma teoria, um mito, que a gente provavelmente não vai ter como confirmar. Napoleão faleceu em 1821, aos 51 anos. E agora a gente vai ver algumas curiosidades sobre Napoleão. A primeira curiosidade é que ele não era baixinho, conforme as pessoas dizem informalmente. Na verdade, ele tinha 1,68 m, que era uma estatura média para cidadãos franceses. A ideia de que ele era baixinho, os ingleses difundiram na mídia, nos jornais da época, tentando transformar ele numa piada, inclusive pela eterna rivalidade até atual, entre França e Inglaterra. Outra curiosidade é que o nome dele não é Napoleão Bonaparte e nem mesmo um nome francês. O nome dele é Napoleone di Buonaparte, porque a Córcega durante muito tempo pertenceu à Itália por causa da sua localização geográfica. Ele afrancesou seu nome por conta das suas aspirações militares e porque ele ia para a França continental, queria tornar o nome dele mais aceitável para as pessoas, para facilitar a ascensão que ele pretendia e alcançou. Napoleão foi vítima de bullying durante toda a sua formação. Ele tinha um sotaque que é considerado corso, né? É um dialeto italiano, e ele sempre falou que esse sotaque muito acentuado, isso era motivo de piada e bullying por onde ele passava. A mão no colete, logo sobre a barriga ou sobre o estômago, na verdade não tinha relação com uma dor de estômago que ele tivesse ou uma dor crônica, muito pelo contrário. Tinha essa posição, na verdade, por estilo e não por incômodo. Um tanto antes de se concentrar na política e na guerra, ele se mostrou um romancista.
Ele escreveu uma obra que era baseada nas suas desilusões amorosas, que se chamava Clisson et Eugénie, e era baseada nas suas desilusões juvenis, amorosas juvenis. O Código Civil Napoleônico, que ele estabeleceu dentro da França, até hoje serve como régua para diversos outros códigos civis. Inclusive, alguns dos pontos que até hoje são considerados em determinadas legislações ao longo do mundo é o casamento civil e a meritocracia. Em 1798 e 1799, Napoleão e seus exércitos fizeram uma campanha no Egito. Essa campanha culminou na descoberta da Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta foi fundamental para a história da humanidade. E a partir da Pedra de Roseta foi possível decifrar os hieróglifos e compreender um pouco da sociedade egípcia. Outra questão dessa campanha é que existe um boato, uma ideia de que a esfinge não teria o seu nariz porque o Napoleão teria atacado a esfinge com canhões. Isso, na verdade, é um boato. Supõe-se, e existem alguns registros de desenhos do século XIV em que a esfinge já não tinha nariz. Provavelmente ela tenha sido atacada por motivos religiosos e o nariz tenha sido removido por fanáticos religiosos usando cinzéis e outros materiais, e não por um ataque de canhão. O Napoleão era muito apaixonado, ele amava profundamente a sua esposa Josefina. Josefina era uma mulher 6 anos mais velha que ele, era viúva, mas infelizmente ele teve que se divorciar dela porque ela se mostrou ao longo do tempo incapaz de dar um herdeiro para ele. Napoleão provavelmente fosse um homem muito cheiroso, ele gostava de longos banhos. Além do mais, ele mandava buscar litros e litros de colônia. Ele acreditava que os bons odores e o efeito que a colônia tinha sobre ele era sinal de higiene e protegia ele no campo de batalha. Napoleão era um cara que era bom numa coisa que hoje em dia tem nome, leitura dinâmica. Ele lia muito rápido os livros e ele compreendia muito bem aquilo que lia. E ele era um ávido leitor, ele levava com ele muitos livros, ele adaptou inclusive uma pequena biblioteca para levar para onde fosse. Então ele lia sempre e lia muito rápido. Napoleão não tolerava comida fria. Ele comia muito rápido também. As refeições dele geralmente giravam em torno de menos de 10 minutos. Ele comia rápido para manter a comida quente, para ter certeza que comeria o tempo todo quente. Napoleão, para saber como andava o seu governo, ele se disfarçava, colocava roupas de pessoas comuns e andava pelas ruas de Paris e perguntava para as pessoas o que as pessoas achavam do governo. Isso servia, de uma certa forma, como um censo, como uma pesquisa, que fazia com que ele pudesse alterar os rumos do seu próprio governo e, assim, também melhorar sua popularidade, já que ele estaria atendendo às vozes do povo. E agora, como de costume, a gente vai ver 10 questões para vocês fixarem, sedimentarem esse conteúdo e os estudos ficarem mais fáceis ao longo do tempo, até para vocês aplicarem em provas, trabalhos, etc. Vamos lá. Em qual ilha do mar Mediterrâneo nasceu Napoleão Bonaparte, no ano de 1769? Qual foi o nome do golpe de Estado liderado por Napoleão em 1799, que derrubou o diretório e instituiu o consulado? Em qual famosa catedral parisiense Napoleão foi coroado imperador dos franceses em 1804? Qual era a altura real aproximada de Napoleão Bonaparte, que desmistifica a fama de que ele era extremamente baixo? Qual conjunto unificado de leis civis criado em 1804 Napoleão considerava a sua obra mais importante e duradoura? Que importante artefato arqueológico foi descoberto pelas tropas de Napoleão durante a campanha militar no Egito em 1799? Qual foi a estratégia militar adotada pelos russos em 1812 que destruiu os suprimentos franceses e colapsou a invasão napoleônica? De qual ilha mediterrânea Napoleão escapou em 1815 para retornar temporariamente ao poder no período dos 100 dias? Qual batalha histórica travada na Bélgica em 1815 marcou a derrota militar definitiva de Napoleão contra as forças aliadas? Qual substância química tóxica foi encontrada em altos níveis nas análises modernas feitas nos fios de cabelo de Napoleão?
Então, por hoje é só. Eu espero que tenha sido um conteúdo válido, que vocês saibam agora um pouco mais sobre o Napoleão, sobre a sua vida e sobre a sua trajetória. Logo mais a gente volta com novos conteúdos. Bons estudos, fiquem com a gente. Este é Uma Breve História. Até a próxima. Bem-vindos ao Uma Breve História. Curta este vídeo e ative o sininho. Deixe seu comentário para nós e inscreva-se no canal.